Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de biologia hoje, fazendo a correção do nosso exercício e depois indo um pouco mais no nosso conteúdo de evolução. Então, qual a ideia defendida pelo criacionismo? Nem coloquei escrita, porque se você tiver colocado que acreditar em Deus, no ser divino, tudo isso vai estar correto. Segundo, quais as duas ideias defendidas por Lamarck? Lei do desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos. Terceira questão. Explique a lei do uso-desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A chave aqui, gente, é a exigência do ambiente. É o ambiente necessitar de uma mudança e esse indivíduo vai, então, começar a se adaptar. Se ele usar essa estrutura, ela vai se desenvolver e ele vai passar isso para os seus descendentes. Se ele não usar, ela vai atrofiar e ele também vai passar essa característica aos seus descendentes. Então, lei do uso-desuso é usar ou não usar. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos é passar essa característica para os seus filhos. 4. Para Lamarck, onde estavam os fatores que alteravam os planos básicos e a organização corporal dos seres vivos? Chave para entender Lamarck: ambiente. O ambiente é quem vai mostrar, né, segundo Lamarck, a necessidade de adaptação desse indivíduo. E aí, esse indivíduo ele vai tentar se adaptar a essa mudança ambiental. Então, o ambiente vai gerar uma necessidade de esforço e vai fazer essa mudança adaptativa. Vamos então agora conhecer o nosso famoso Darwin, né, o evolucionista mais famoso de todos os tempos. E a vida dele começou quando ele fez uma grande viagem ao redor do mundo, que durou 5 anos, né, em torno de 5 anos, a bordo de um navio chamado Beagle. E vejam que aqui em rosa é onde ele passou, inclusive ele passou pelo Brasil. Alguns estudiosos dizem que ele aqui no Brasil foi acometido de doença de Chagas e foi isso que levou ele a adoecer, né? Então a gente faz parte aí, faz parte da vida de Darwin. E aí, nessa viagem, gente, ele coletou vários animais, né, vários fósseis, inclusive, também. E ele começou a observar nos tentilhões, que são esse tipo de pássaro, que os tentilhões de algumas ilhas, elas eram parecidas, mas, ao mesmo tempo, elas eram diferentes, né? Tinha algumas diferenças nesses indivíduos. Então, Darwin ele começou a acreditar que esses pássaros eles tinham um ancestral e que esse ancestral sofreu transmutação, né? Sofreu diferenças, sofreu mudanças, o que gerou a transformação em diferentes espécies. Darwin usou a palavra transmutação das espécies, né? Ele não usou a palavra evolução. E aí, gente, Darwin ele encontrou um cientista chamado Alfred Wallace que compartilhava as mesmas ideias dele. Se vocês quiserem, eu posso depois indicar um filme, né, sobre a vida de Darwin para vocês conhecerem melhor ele, porque a vida dele não tem como eu contar agora para vocês. Porém, Darwin, só para vocês entenderem, ele era casado com uma mulher que era muito católica e ele sabia que se ele publicasse o livro, algum trabalho sobre questões evolutivas, ele iria sofrer um grande ataque na época, né, pela Igreja Católica. Então, ele guardou esse trabalho dele durante 20 anos, até que ele encontrou esse cara que também compartilhava a mesma ideia dele. Então, Darwin ele ficou com medo de Wallace publicar esse trabalho e só Wallace ganhar, né, toda a glória por esse trabalho. Então, os dois decidiram juntos lançarem as suas ideias. Então, Darwin lançou o livro Origem das Espécies, né, que foi um best-seller, ele foi vendido em questão de dias. Wallace ele já não teve tanta fama, né? Hoje você não escuta o nome do Wallace, mas ele também tinha o mesmo pensamento de Darwin. Então, o que é baseado a teoria de Darwin, né? Que os organismos eles se modificam ao longo do tempo com base na variação de suas características. Nós vamos ter vários organismos e eles vão ter pequenas variações dentro das suas espécies. E aí, para Darwin, a chave da teoria de Darwin é chamada de seleção natural, né? O que ele
acredita, né? O que ele acreditava? Quanto mais adaptado, mais chance um organismo, né, um animal, ele tem de se reproduzir e de perpetuar a sua espécie. E também que essa seleção natural, ela age no sentido de excluir as variações menos favoráveis. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco no slide. E Darwin, ele acreditava então que os seres vivos, eles compartilhavam um mesmo ancestral. Tudo bem? E que esse ancestral, ele foi sofrendo ação da seleção natural, né? Tínhamos várias linhagens de seres. E aí a evolução, para ele, era descender com modificações, né? Era ter um descendente que tivesse modificações diferentes dos seus pais. E para Darwin, as espécies, elas mudam ao longo do tempo e vão dar origem a novas espécies. E sempre vão compartilhar esse ancestral em comum. Então, como eu disse para vocês, a chave da evolução para Darwin é essa seleção natural. Vou explicar então para vocês como seria essa seleção natural. Eu tenho os pais que vão transmitir essas características para os seus descendentes. Só que esses descendentes, eles vão nascer geralmente um pouco diferente dos seus pais. E nem todos os indivíduos dessa população de descendentes, eles vão sobreviver, né? Falta de habitat, falta de alimento, falta de parceiros sexuais. Então, nem todos vão sobreviver e nem todos vão se reproduzir. Aqueles que sobreviverem aqueles que gerarem descendentes, vão trazer em si as características herdáveis, né? As características dos seus pais. E aí, gente, Darwin não sabia dizer como que era passada as características, né, dos pais para os filhos. Na época, gente, Darwin não sabia nada de genética, de genes, de meiose e mitose. Até uma dica que eu sempre dou para os meus alunos do terceiro ano. A questão, ela usou Darwin, sabendo de genética, você mata essa questão na hora. Darwin não sabia nada disso, ok? Então, ele usou herança dos caracteres adquiridos, né, que era o que o Lamarck acreditava. Ele usou esse termo para explicar como os descendentes traziam as características dos pais. E aí, um esquema aqui bem básico para vocês entenderem como que a seleção natural age. Vamos supor que nesse ambiente eu tenho dois tipos de ratos. Eu tenho ratos pretos e ratos amarelos. E que esse gavião, né, esse pássaro, a visão dele seja praticamente melhor para ratos amarelos. Então, claro que esse gavião ele vai começar a predar todos os ratos amarelos. E aí os ratos pretos vão se dar bem. Quem vai ter mais chances de reproduzir e de gerar descendentes? Os ratos pretos. Por quê? Porque essa característica de ser preto nesse ambiente vai ser mais favorável. Enquanto que os ratos amarelos vão ser predados, não vão chegar à idade reprodutiva e não vão gerar descendentes. Com o passar do tempo, a seleção natural ela vai excluir esses ratos desse ambiente. Por isso, gente, que é chamado de seleção natural, que é algo que acontece naturalmente. Não é a questão que vem um fator sobre isso, não. É tudo natural. Então, Darwin, geralmente essa imagem ela é usada para Darwin, né? Que Darwin falou que a gente veio dos macacos e tal, a gente viu isso lá no fundamental, porém isso é mentira. Darwin, ele não usou essa imagem, ele jamais no seu livro usou a palavra macaco, né? Ele nunca disse que nós viemos de macaco, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco da fama que Darwin levou. Para Darwin, né, pelo contrário, o homem ele apenas compartilha um ancestral em comum com os outros mamíferos, tá bom? E aí Darwin também acreditava na seleção sexual, que são de dois tipos, a intra e a intersexual. A intrasexual é quando os parceiros, quando os machos, geralmente os machos, né, eles brigam, eles lutam por uma fêmea ou lutam por um território, e aí o macho que ganha, ele consegue a fêmea, consegue acasalar e consegue deixar descendentes. Já na seleção intersexual, é quando
o animal ele vai oferecer algum atrativo para atrair a fêmea. No caso dos pavões, o macho ele exibe as plumagens, né? E a fêmea ela vai acasalar com aquele que ela acha, claro, que mais bonito, né? Na nossa espécie também tem, viu, gente? Seleção, esse tipo de seleção. A menina fica com o menino mais bonito, né? Pode acontecer o menino que é a menina mais gostosa, ou que é o que tem a moto e tal. E aí, gente, sobre Darwin. Muitos dizem que Darwin, ele diz que a gente veio dos macacos e tal. Só que, ao contrário do que muitos pensam, Darwin ele jamais apresentou uma teoria para a evolução do homem nesse livro. Isso aconteceu anos depois da publicação do trabalho de Darwin. Darwin também não propôs uma teoria para a origem da primeira espécie. O que ele estava propondo era como que surgiam novas espécies partindo de um ancestral em comum. Essa, gente, é uma imagem, uma charge que fizeram quando o livro de Darwin foi lançado, né? Ele foi muito criticado na época, fizeram ele com imagens de macacos. Por quê? Porque as pessoas na época se sentiram ofendidas de acreditar que o ser humano ele tinha um ancestral em comum, ele podia descender de um animal inferior. Então, Darwin ele foi muito criticado na época. Inclusive, ele passou um tempo recluso, né? Porque abalou muito a sociedade essa história dele não acreditar que os seres vivos todos foram criados por Deus e que eles permanecem do início até a época, né, tal qual Deus criou. Então, uma frase que a gente escuta muito, né, sendo colocada para Darwin, é que o mais forte sobrevive. E está errado, né? Para Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, porém o que melhor se adapta às mudanças. A chave para você entender Darwin é você saber que o mais adaptado vai sobreviver, não vai ser o mais forte. Por que não é o mais forte, tia? Vou dar um exemplo para a gente encerrar. Infelizmente, Darwin é aula para a gente dar em 2 horas falar sobre Darwin, né? Se você tiver o urso polar, o urso polar é um animal muito forte. E se você tiver um rato do deserto, qual mais forte? Urso polar. Se você pegar o urso polar e levar ele para o deserto, ele vai sobreviver? Vai não. Quem é o que está mais adaptado a esse ambiente? O rato do deserto. Então vejam como não é o mais forte que vai sobreviver, e sim o mais adaptado. E essa adaptação ela acontece naturalmente, né? É o próprio ambiente quem vai selecionar essas características, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me chamar.